Vamos lá, outra coisa rapidamente que eu gostaria de falar, vai ser uma live bem curta, né? Falar do Santa Cruz, um absurdo que está acontecendo lá no Santa Cruz referente ao Arruda, cara. A história do Santa Cruz, ela passa muito pelo Arruda, né? As conquistas, sabe? Até mesmo as tristezas, passa muito pelo Arruda. Vocês já viram como tá o Arruda? Na moral, vocês já viram como tá o estádio do Arruda, meus amigos? Vocês já viram o tratamento que está sendo dado ao estádio do Arruda? Cara, se você tá numa casa, né? Ou é convidado para uma casa, e aí você chega nessa casa, a casa tá toda destruída, com buraco, né, tudo sujo. Cara, você vai olhar e falar assim, porra, né? É tudo uma zona aqui, né? Tudo muito bagunçado, né? Que loucura, que doideira, né? Cara, deu dor no coração em ver como é que tá o Arruda. O Arruda tá com um buraco, literalmente, na arquibancada. O Arruda, o gramado do Arruda, em algumas partes, pode se transformar em pasto para cavalo, para boi, para vaca. É dinheiro nenhum. Paga zelo, cuidado. Às vezes a gente vai numa casa humilde. A minha casa aqui, minha casa é uma casa extremamente humilde. Mas se você chegar na minha casa aqui, você vai ter a convicção que você vai ser muito bem tratado. As coisas vão estar teoricamente organizadas. Você vai ver, na medida do possível, limpeza. E principalmente sabendo que a gente vai encontrar pessoas ou receber visitas, te dá um trato a mais. Às vezes você sabe que o cara é cuidadoso, né? De repente você entra num Corolla 2026, o carro tá todo imundo, tudo sujo, tudo arranhado, com cheiro de mofo. Mas às vezes tu entra num Gol e tu olha, pô, cara, esse cara aqui é muito cuidadoso, né? Dá gosto de você andar num Gol, porque esse cara aqui cuidou desse Gol com zelo, né? E não estão cuidando do estádio do Arruda como o estádio do Arruda merece. E a galera não tá entendendo que a caminhada do Santa Cruz, o crescimento do Santa Cruz está muito atrelado ao Arruda. Não vai ser jogando na Arena Pernambuco que o Santa Cruz vai voltar a ser o que era antes. A história do Santa Cruz, a história vencedora, vamos deixar de lado as derrotas e os descensos, né? A história, ela, de alguma forma, ela está muito atrelada ao Arruda. Basta a gente ver na Série D do ano passado, quando os jogos eram na Arena Pernambuco, né? Cara, ninguém se sentia desconfortável, vamos dizer assim, em jogar no Arruda. Qualquer time que, aliás, no Arruda não, na Arena, qualquer time que ia enfrentar o Santa Cruz no Arruda, na Arena, melhor dizendo, né, se sentia em casa, porque é um estádio longe, literalmente, a torcida vai ficar longe do campo, mal localizado, tudo no entorno os caras botam caro pra caramba. Agora vai enfrentar o Santa Cruz no Arruda, então não é só dinheiro, não. Eu sei que tem questões estruturais, eu sei que tem questão que tem que ter investimento, mas também é zelo, é cuidado. Eu tive no Arruda 2 vezes, e as 2 vezes que eu fui, eu falei, pô, cara, tá faltando zelo, tá faltando cuidado. Será que o Santa Cruz ele não tem uma caixa de não tem dinheiro para comprar tinta, dinheiro para comprar cimento, para fazer o embolso, para deixar bonitinho? Evidentemente, fui também na Ilha do Retiro, tem um clube ali com uma piscina para o sócio. Imagina se o Arruda, se o associado, ele tivesse um tratamento que merece para utilizar a piscina, para utilizar efetivamente o clube, para estar cada vez mais dentro do clube, né, do entorno. A galera, pô, não faz por onde, porque tá achando que jogar na arena tá bom, vamos jogar na arena. Já viram como é que tá o gramado da arena? Então acho que o primeiro passo, e mais uma vez eu falo, isso foi feito lá no Bahia, eu acho que o primeiro passo que tem que ser feito pela nova SAF do Santa Cruz é cuidar do Santa Cruz. Se vocês ficarem só focando títulos, se vocês ficarem só focando a parte que todo mundo vê, né, as coisas não vão andar. Não vão andar. Então, digo e repito para vocês, meus amigos. Digo e repito para vocês. Vocês precisam, antes de qualquer coisa, antes de qualquer contratação, antes de qualquer jogador de nome, antes de qualquer bobão igual o Thiago Galhardo, vocês precisam cuidar do Santa Cruz. O Grupo City chegou no Bahia, a primeira coisa que eles fizeram foi zerar as dívidas. Depois foi comprar um terreno para fazer um CT espetacular. E, consequentemente, as coisas vão acontecendo, com reforços, as coisas vão acontecendo.
Então eu acho que a promessa existe ou existiu a promessa, eles vão ficar também como responsabilidade do Arruda, mas do jeito que tá ali, o Arruda só ano que vem, cara. Tem um buraco na arquibancada. As paredes estão mal pintadas, sabe? Então, assim, tá faltando cuidado com o clube. Pô. Clube de futebol como Santa Cruz não é apenas entrar em campo, fazer gol, tomar gol, ser campeão ou não. Falta cuidado. Então, repito, quando você vai na casa de alguém e você vê aquilo na mínima coisa assim, que tu fala, caraca, isso aqui é tão simples. E deixar aqui desse jeito, imagine na coisa mais complexa como é que deve estar. Então, se na coisa mais simples do Santa Cruz deixar a desejar, né, imagine nas coisas mais complexas. Eu efetivamente espero que seja uma nova era. Eu efetivamente espero que seja uma nova história. Que essas pessoas realmente estejam, de alguma forma, interessadas em fazer o clube do Santa Cruz se tornar o que era antes. Né? O CEO do Santa Cruz pediu desculpas pela situação do Arruda e já falou em reforma após o Carnaval. Ele não é o culpado, gente. Né? O CEO do Santa Cruz, o Pedro Henrique, deu uma entrevista coletiva nessa terça-feira e pediu desculpas pela situação do Arruda. Mas, Pedro, tudo bem, ele deu entrevista para dar uma satisfação, mas isso já vem acontecendo constantemente. Não é sua culpa, você acabou de chegar. Você é o cara que está dando a cara a bater. Mas se não surgisse a foto, se não surgisse ali a mostra de como está o Arruda, ia ficar do jeito que está, em princípio. Né? Todo mundo sabe que o Arruda está com problemas estruturais, sem laudos de segurança. O estádio não pode receber público, que vai obrigando o tricolor a atuar durante o campeonato pernambucano no próprio Arruda, mas de portões fechados. É um absurdo você ter uma torcida como a do Santa Cruz e você obrigar o Santa Cruz a jogar com portões fechados. Inclusive no jogo de volta do mata-mata da segunda fase, no último domingo, contra a Decisão, por portões fechados. Nessa quarta-feira, vai enfrentar o Náutico pela partida de ida das semifinais, vai ser na Arena Pernambuco, mesmo com o gramado dando uma merda. Então, assim, pelo fato do Arruda estar mal cuidado, vai ter que submeter os jogadores a jogar num gramado péssimo e horrível em um estádio que é ruim de jogar futebol. Mas pelo menos o Pedro Henrique deu a cara a tapa, né? E disse o seguinte, ó, eu quero vir aqui humilde e constrangidamente pedir desculpas ao torcedor, porque por mais que a gente possa explicar o que aconteceu para que a gente jogasse num estádio com portões fechados, não vai haver justificativas para que um clube do tamanho do Santa Cruz, que tem uma torcida do tamanho do Santa Cruz, tenha passado por isso, disse o Pedro Henrique, tá? E ele disse o seguinte ainda, ó, há diversos fatos, há diversas circunstâncias, mas não estou aqui para fulanizar ou apontar a responsabilidade é do Santa Cruz e a gente tem que assumir isso e humildemente pedir desculpas para o torcedor, mas deixar claro que estamos trabalhando para que essa situação se reverta na maior velocidade possível e a realização do jogo de amanhã ser na Arena Pernambuco, já que o primeiro passo para isso se completou. Cara, era estranho, né, saber o porquê que o Arruda não estava sendo utilizado, depois que as fotos vazaram, buraco lá na arquibancada, a diretoria teve que se pronunciar, mas é um desperdício, né? Você ter um clube como Santa Cruz, você ter uma torcida como Santa Cruz, jogando, não podendo jogar no Arruda, né? Infelizmente. Falta de cuidado, falta de zelo. E repito, nas mínimas coisas a gente vê quem realmente cuida, quem realmente se preocupa, né? E não adianta querer entrar em campo, não adianta querer enfrentar o Náutico, Decisão, o Porto, não adianta. A SAF precisa entender que para melhorar o Santa Cruz tem que vir na estrutura, tem que vir lá na base, lá na fundação. Se quiser só ficar maquiando, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom, as coisas não vão sair do lugar. Não vão sair do lugar, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento.